meus amigos, hoje trazendo para vocês aqui já um vídeo dos finalmente, né? Como assim dos finalmente? Bom, tu deve ter clicado aqui conforme a descrição. Essa TV ela tá com a imagem toda embaçada, tu não consegue ler nada que tem nela, tá? Eu não vou contar a história dela com detalhes ainda, mas já adianto para vocês que eu já tentei fazer aqui algumas coisinhas, né? Isso aqui depois eu conto a história, mas enfim, troquei capacitores, né? Troquei capacitor de largura, fotoacoplador, esse resistorzão aqui que está mega hiper oxidado, faz parte da fonte, né? E mesmo assim não resolve, né? Eu vou ligar ela aqui para vocês verem, ó. Vamos ligar ela. Prontinho. Deixa eu já aproveitar para ligar meu ferro de solda, porque a gente vai seguir com os trabalhos aqui, tá? A TV está ligada. Vou agora nesse momento dar a partida nela aqui. Prontinho. O alto-falante dela já deu um tipo de barulho indicando que ela está funcionando, né? Mas ela vai, no caso ela deveria nesse momento, ó, já vir com aquela clássica tela azul que só a Sempre Toshiba tem, né? Brincadeira, as outras tem também, mas a Sempre Toshiba é a pioneira nesse negócio de tela azul. Então, ó, deixa eu dar uma viradinha nela aqui, né? Tá sem imagem, tá? Vocês podem ver, ó, aqui devido à claridade ela vem como se estivesse sem imagem, né? Quando o televisor tá sem imagem, meus amigos, a gente tem que ver a primeira coisa, é o quê? É o filamento do tubo. Se o filamento do tubo estiver apagado, não tem imagem, claro, né? Então vamos olhar aqui se o filamento tá aceso, tá? Aqui a olho nu eu já percebo que tá aceso, não sei se pela câmera. Aí, ó. Os 3 canhões estão acesos, tá? Não sei se pela câmera dá pra ter noção, mas é amareladinho, tipo um filamento de lâmpada mesmo, né? Até porque o tubo não deixa de ser uma válvula, né? Vocês sabem disso. Prontinho, filamento aceso, mas mesmo assim, ó, zero imagem, né? Não tem imagem. A gente pode também fazer o seguinte: vir aqui no screen e aumentar o screen, tá? Vamos ver aqui. Prontinho, aumentei o screen no máximo. A TV segue sem imagem, mesmo com o screen aqui no máximo, ó. Tá? Sem imagem. Diminuir aqui o screen. Sem imagem. E o filamento tá ali aceso, tá? O filamento tá aceso, mas não atua. Então, meus amigos, eu tô suspeitando de quê? Vamos ver se eu tenho alta tensão, né? Porque para acender o tubo tem que ter alta tensão também. É outra dica, tá? Vamos desligar ela, ó. Percebe que ela dá um feixe bem rápido? Ou seja, eu tenho alta tensão alimentando esse tubo. Realmente. Tá? Vamos ligar de novo. Ela vai agora gerar, né? Mas ela não dá imagem. Então, ó, eu tenho filamento aceso, eu tenho alta tensão, mas não tenho imagem. Como eu já fiz aqui algumas coisas, poderia ser capacitor seco. Poderia, com certeza. Troquei todos os capacitores que eu pude trocar. Troquei mais essas coisinhas que vocês estão vendo, né? E mesmo assim, do mesmo jeito. E as tensões, Wanderson? Pois é, 113 de mais B e 180 de RGB. Normais, é isso mesmo. Mas segue lá sem imagem, né? Tela assim na reta. Antes de gravar com vocês aqui, eu percebi essa tela meio verde fraca. Um verde assim bem borrado, ela vem borrada, né? Deixa eu ver aqui de novo aumentando o próprio screen. Não sei por que ela não veio mais tão embaçada como ela... agora pronto. Ó. Cara, pela câmera não sei se dá pra vocês perceberem, tá? Mas aumentando aqui o screen, ó, eu consigo ver que ela dá variação aqui na imagem, tá? Na pouca imagem que tem. Ó. O feixe, ó. Tá vendo, ó? Então eu vou baixar um pouco esse screen. E não atua, tá? Eu posso ter aqui defeito de quê? Eu posso ter defeito de flyback ou eu posso ter defeito de tubo, tá? E aqui, meus amigos, eu já estou retomando as atividades, tá? Não pude continuar ontem, mas vamos lá. Hoje, né? O que é que eu já fiz hoje? Bom, como eu falei para vocês, ou tubo ou flyback, né? Como ela tá sem querer atuar, quando até atua, mas muito fraco quando tu mexe ali no screen, no foco, eu decidi logo arriscar aqui no flyback, tá? Por quê? Porque eu tenho muita sucata aqui, né? Tenho muita placa de TV, tem muitos flybacks aí. Então esse aqui é o flyback dela, eu já retirei, né? Fica aqui. Olhando lá no esquema, esse flyback tá até aqui com a etiqueta, né, danificada pro meu azar, mas olhando no esquema,
Trata-se de um flyback Samsung, como vocês estão vendo aqui, e ele é o TFB 4126 alguma coisa. Por quê? Porque tá danificado aqui, né? Só que olhando no esquema, ele pode ser ou o BR ou o CS. Eu acredito que seja o CS, tá? Tem essas terminações, né, no final. Então, eu devo mostrar para vocês aqui a tabela que o próprio esquema do televisor tem. E a gente vai colocar aqui o que eu encontrei de sucata, né? Eu retirei aqui um flyback do chassi U11, tá? Que também dá certo, apesar desse ser o chassi U14, né? Mas esse daqui dá certo, ó. Tá aqui o 14R, né? Mas eu peguei esse daqui do chassi U11 e ele é a mesma coisa, ó. TFB 4126 CS. Trata-se de um flyback também Samsung, né? O esquema também menciona outros flybacks da Philips, por exemplo. Poderia colocar um Philips aqui? Acho que sim, mas como eu já tô com esse aqui mais fácil, eu vou colocar o próprio Samsung mesmo, né? Tendo em vista, meus amigos, que poderia ser o tubo também, poderia. Mas como eu não consegui ajuste aqui de foco e screen tão nítidos, pode ser que naquele flyback lá esteja aberto, né? Pode acontecer. O flyback nem sempre ele vai estourar internamente, né? Tu vai ter lá um saída horizontal queimando, porque tá em curto internamente. O flyback ele dá outros curtos, como fuga interna, como abrir esses trimpotes aqui, ó. Trimpote não, isso aqui é um potenciômetro mesmo, né? Esses potenciômetros eles podem dar defeito interno também, né? E aí não atua tão bem o screen, até mesmo o foco, que é o meu caso aqui, tá tudo borrado, né? Incrivelmente ela não pôde mais mostrar esse sintoma para vocês, ficou só como se tivesse sem trama mesmo, né? Mas esse cara tem um pouco de alta tensão e levemente ele dá um ajuste de screen. Então, eu fui logo nele, né? Se vai ser ele, é outra história, né? Espero que sim. Caso seja o tubo, eu posso colocar qualquer tubo aqui? Não! Não, né? Esse tubo aqui é um tubo Philips, ou melhor, LG Philips. É um tubo que utiliza aqui... Aliás, que utiliza não, que já vem aqui pescoço longo, né? E ele não utiliza aqui anéis de convergência, tá? É só mesmo a plaquinha aqui RGB e a bobina. Então eu não posso chegar colocando qualquer tubo aqui. Eu tenho que colocar um tubo no mínimo Philips ou LG Philips, tá? Desse mesmo jeitinho aqui. Não posso colocar um tubo, por exemplo, Samsung. Ó, esse tubo aqui é um tubo Samsung, ó. Só que ele tem o que? Anéis de convergência, né? Então não dá certo, tá? O encaixe aqui muda também, não funciona. Então eu tenho que colocar no mínimo um tubo Philips ou um tubo LG Philips. Tranquilo? Falando agora agora que eu falei de tubo, né? Melhor dizendo para vocês, vamos agora substituir esse cara. E espero que dê certo. Curioso que ele tá derretido aqui nos cantinhos. Não sei se isso foi dele mesmo ou se alguma coisa encostou e queimou. Mas eu acho que esse cara tá funcionando, tá? Então vou colocar ele aqui na placa e a gente vê o que é que vai acontecer, tá bom? Tá gostando das dicas? Então não esquece de ajudar o nosso canal de forma gratuita, tá bom? Vamos lá. Prontinho, o flyback está no lugar, tá aí. Coloquei tudo, foco, screen, chupeta, né? Achando que essa chupeta... Espero que não. Vamos ver, né? 3, 2, 1. Vamos ver. Vai partir só. Não, o stand-by tá aceso, daqui eu tô vendo, ali. Vamos dar a partida? Bora, né? Opa! Eu não disse que ia vazar? Filho da mãe. Vamos ver como é que ela vem, né? Ixi, não sei se pela câmera tá perceptível, mas eu tô vendo o vertical fechado. Como é que tô vendo, né? Se vocês também não estão vendo nada. Mas dá pra ver, meus amigos. À medida que vai esquentando, ó. Olha o sem vergonha aqui, ó. Fechado, filho da mãe. Detalhe, viu? Eu já tô suspeitando desse vertical. Óbvio, né? Não, mas brincadeiras à parte, perceba que ela tá manchada, ó. Manchado e vertical fechado, tá? Então, meus amigos, o vertical ele faz isso, tá? O vertical faz uma de coisa, ele não é só para fechar não, viu? Aqui no screen. Ó, olha como o feixe muda, ó. Esverdeada. Aí se eu aumento mais, ó, que dá aquela camada de branco, né? Aí ela se mistura, ó, e fecha ele, ó, no máximo, tá? Então aqui eu vou deixar ele assim semi-aberto, que não pode também aumentar demais não, tá? Até porque marca o tubo, né?
E vamos tentar agora, deixa eu ver aqui esse foco. Vazando alta tensão, que é uma benção também. Ó, se eu mexer muito no foco, ela realmente, obviamente, desfoca, né? E aí ela meio que mexe aqui, ó. Mas isso é bem animador, né? Antes não tinha nenhum tipo de trama aqui na tela, né? A gente chama de imagem, de trama, né? Mas na realidade isso aí não é imagem, né? Isso é trama, tá bom? A imagem é quando tu tem um caractere construído. Nesse caso a gente tá só um negócio esverdeado aí, tá? Então vamos ver por que o vertical tá fechado. Obviamente o filamento do tubo ele vai estar aceso, ó. Olha ali. Amarelinho, meu alaranjado, né? Os 3 canhões. E apesar de estar vazando alta tensão, meu consumo tá baixo, tá? Então vamos desligar a TV. Ó, tá semi-viva. Ah, muito bom isso, viu? Então nosso flyback realmente condenado, tá? E eu coloquei o CS, tá bom? Então fica a dica para vocês. Bom, vou agora ver porque esse vertical tá fechado, tá? E eu já vou colocar ela aqui para fazer as medições. Posso chegar trocando o vertical? Não. Eu já mostrei para vocês num vídeo dessa mesma TV. Tá? Essa TV aqui é igual àquela que eu dei um vídeo detalhado, que não tinha 5 volts e que poderia ser o vertical ou não, acabou sendo o vertical, porém eu não tinha 5 volts que alimentava o vertical, então uniu o útil ao agradável, né? Tu não viu esse vídeo? Não tem problema, ó. Clica nesse card aqui que ele vai abrir aqui embaixo desse vídeo, tu não precisa sair desse vídeo agora, quando terminar esse tu assiste o outro, tá? Então agora eu vou verificar as tensões e a gente verifica se é necessário realmente trocar o vertical, se é ele mesmo. E ele também causa isso aí, né? Essa imagem distorcida desse jeito aí, tá? Ó o que é que eu digo a vocês, ó. Só um borrão ali esbranquiçado, claro que eu dei uma diminuída no screen. Vamos agora aqui nas tensões, obviamente que eu tenho o quê? Mais B, 113, né? Quase 114. Vamos aqui ao RGB, que obviamente também tem que ter. E olha ele lá, 180. Aqui, ó, 5 volts, tá? Tem que ter. E aqui vamos no vertical, que é o que tá acontecendo, né, ó. Ó, alimentação vinda do flyback, show. E olha o que é que eu tenho aqui no pino 7, referência. Nada, 131 milivolts, tá? Então, meus amigos, esse vertical ele não abre nem com a vaca tussa. Não adianta trocar o CI, beleza? Sabe de nada, inocente. Temos que verificar por que que não tem. E aí, eu já tinha visto isso, por aqui assim, se eu não me engano, né? Mesma coisa, ó. Por aqui, ó. Aqui tem que vir uma tensão e tal, né? Vamos aqui. Ó, esses 14 volts, que tem a ver com vertical, né? Lá embaixo, né? Pra vocês verem, viu? Tá passando, tá chegando. Aqui no emissor, tá saindo 9. Aqui eu tenho 5 volts, como eu já mostrei, mas não tá chegando lá. Temos que ver se a trilha é rompida, beleza? Senão não abre vertical, tá bom? Então eu vou ver isso agora, tá? E eu aviso a vocês assim que eu encontrar o problema. Bom, aqui eu já encontrei aqui o responsável, tá? Eu acho, né? Acho que sim. Bom, como eu disse a vocês, aqui sai 5 volts, né? Esse 5 volts ele vem pra cá, ó. R317. Ali ele. E ele tem que passar aqui em torno de 2,5, ó. E olha quanto é que ele tem. 1,36. Claro que no pino 7 vai ter a mesma coisa, né? Então, ou eu tenho o SMD aqui, ó, R316 ruim, ou o R317, que eu acabei de medir com vocês, tá? Vou agora substituir, aliás, eu vou retirar, né? E continua ali, ó, o borrão brancão, né? Então, desliga. Pronto. Vamos agora verificar se é o R317 no centro da tua tela ou o SMDzinho ali, tá? Porque tem que chegar em torno de 2,5 no pino 7, tá bom? E acho que é isso, né? Então não adianta trocar um CI inteiro, né? Às vezes sim, às vezes não, mas às vezes é só tensão mesmo, tá? Então agora eu vou fazer isso. E vamos aqui aos próximos capítulos. Bom, retirei aqui o R317, medi, não era, deu 3K9. Seguindo a mesma linha, suspeitei do C309, não era. Por quê? Porque ele está ligado em paralelo junto ao GND. Poderia ser ele? Poderia sim, porque capacitor ele entra em curto, ele altera, né? Principalmente ele fica em fuga. Mas não é. Eu tenho uma resistência aqui de 100 ohms, quase 100, na verdade passa de 100 ohms um pouco. Resistência baixa, tá, meus amigos, ó. Aí, ó, 104, considerando as ponteiras, eu acho que 100 ohms, tá? Então, ó, eu tô vendo aqui se pode ser agora o R316, tá? Porque só tem esses 3 componentes nessa linha do pino 7, tá? Aqui tem que vir 5 volts, não tá passando.
Esse cara, ele tá na filtragem, ele poderia estar em curto ou em fuga. Não é. Acabei de medir aqui, tá aqui ele já solto, né? Que é o próprio C309. E agora me resta esse cara aqui. Pode ser ele alterado, de fato, né? Eu vou tirar ele agora. E se for, a gente coloca um outro, né? Tá bom? Tem que ter, viu? Senão não abre o vertical, não. Beleza? Então vamos agora ver isso, tá? Só passando aí pra avisar vocês do que eu tô fazendo. Ai, eu acabei de levar um tapa e tá doendo. Que tapa. Vai falar mal dos componentes e inocentar o CI. É o sem vergonha do CI, meus amigos. Que vergonha. Olha isso, acabei de tirar aqui o pino 7 da jogada, né? Tá dando só resistência de 3K9. Por que 3K9? Porque é o que sobrou. Eu até tirei esse cara fora também, achando que era ele alterado, o R316. Tirei, como eu falei pra vocês, o R317, tirei o capacitor. E agora foi que eu tirei aqui, ó, o pino 7, tá? E é o sem vergonha mesmo aqui que tá dando problema, tá? Ai, ai, meus amigos, viu? Trocar o CI, tá? Me perdoe. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Prontinho, meus amigos. Sem vergonha aqui trocado, né? Vamos ver agora como é que ela tá. Vou colocar aqui na lista, né? Já deixei ela aqui em stand-by. Vamos fazer o teste nela, tá? Vou ser breve, tá? Não vamos alongar muito. Pelo que ela já apresenta aqui, não sei se para você está tão nítido em câmera, mas aqui na minha visão sim. Eu tenho ainda tudo aqui desfocado, ó. Vou tentar jogar o menu. Ó, aqui em cima já apareceu um tom mais branco, né? Que seria o menu dela, tá? Ó, tirando o menu, colocando o menu. Tudo, né, fora de forma aí, né? Poderia ser tubo, poderia ser flyback, poderia ser uma porrada de coisa, né? Mas eu acho que eu ainda não vou mexer nesse tubo. Poderia até colocar um tubo aqui da Philips. Só que eu acho que eu vou... O que é mais fácil, hein, meus amigos? Será que eu consigo um tubo mais fácil aqui? Não sei. Tem que só que trocar as bobinas, né? Fazer o seguinte, eu vou ver se eu troco aqui esse tubo rapidinho. Claro, trocar o tubo não é tirar dessa carcaça não, é só botar uma outra aqui próximo, pera aí. Prontinho. E o que um técnico de eletrônica sofre, viu? Menu, só o brancão, sem menu. Tá, então aqui, meus amigos, é o seguinte. Aqui, com certeza, vai ser o soquete, tá? Por que que é o soquete? Porque eu já troquei, teoricamente, um tubo, já troquei um flyback e sobrou o soquete, tá bom? Então, vai ser soquete, ou limpeza, ou substituição, desligar. Tá? Pode ver aí que é o soquete, tá bom? Vamos lá. E aí, meus amiguinhos, aqui está. Acabei de retirar o soquete, né? Não vou dizer soquete velho, porque o que eu vou usar é velho também, mas funciona, né? Pelo menos eu tirei de uma TV funcionando, né? Funcionando assim, que eu sei que funcionava, né? Funcionando não está porque eu já fiz a placa de peça, né? Ó, esse aqui é o que tava nela, né? Que é a marca dela, deixa eu ver, focar. É o SMK, né? E eu vou usar o mesmo SMK, mais branquinho, né? Beleza? Aqui eu retirei de uma TV que funcionava, tá? Então, não vai ser mais soquete, tá bom? Vamos lá, vamos ver se meus esforços vão resultar em alguma coisa. Bora? Vamos lá, né? Ligou. Vamos ver. Oba! Caracteres, vai disparar. Tá, mais uma. Meu screen tá alto e eu tenho caracteres e linha de retrato. Vamos baixar esse screen. Deixa eu ver se tem que ficar assim. Pronto. Vamos jogar caracteres agora com controle. Olha aí, meus amigos. Legal! Bem louco! Show! É só ativar a tela azul. Vamos ver. Funciona. Ah, eu acho que eu tô mexendo em outra coisa, não? Tô não, peraí. Vamos ver. Ativar a tela azul. Funciona, garoto. Deixa eu ver. Tela azul tá ligada, né? Ah, legal. Só não tá azul, mas tá ligada.
Então, nesse caso, a gente aumenta um pouquinho do screen mesmo. Pronto. O ideal aqui, meus amigos, é fazer a regulagem na tela preta, tá? Botei em tela azul, tá? Acho que agora vai... Deixa eu ver. Olha aí a diferença. Bobina tá meio torta mesmo, viu? Vamos voltar ela pro tubo dela original, vamos? Tá. Deixa eu desligar aqui, porque tá difícil, né? Tô usando aqui uma TV Philips. Assim, né? A carcaça Philips, né? Claro. Show! Um show de experiências. Olha o soquete aqui, sem vergonha. Tá tão oxidado não, mas era o safado aqui mesmo, viu? Desligar. E vamos agora trazer ela para sua originalidade. Tá aqui o tubo dela. Prontinho, estamos chegando na parte final desse vídeo, né? Eu espero, mas acredito que sim. Série, né? Sei que a gente, teoricamente, está com tudo funcionando, mas nunca é demais uma boa segurança, né? Ligar ela. Pronto, já está oscilando. Vamos agora olhar as tensões aqui, coisa rápida, tá? Vamos olhar ali no nosso espelho, né? Tá, então, tudo certinho. Vamos ver aqui as cores. Ó, tudo certo, ok. Vamos olhar aqui as tensões, né? Só para ficar registrado, né? Tudo certinho, 113. RGB aqui 180, né? É isso mesmo. Outras tensões, sei lá, aqui para acender, né? Para ela gerar HVCC, beleza. 5 volts do vertical, senão não funcionaria. E é isso, beleza? Agora é montar tudo, né? Prontinho, ligar ela, tá? Por quê? Porque falta fazer os ajustes, né? Claro que eu já fiz os ajustes agora, só que eu quero mostrar a vocês, beleza? Aí, tela azul. A gente vem aqui, ó, ajustar. Desliga a tela azul, tá? Joga ela aqui, sei lá, para um vídeo. Tá totalmente escuro. E o intuito, meus amigos, é o que? A gente vir aqui, ó, em imagem e colocar o contraste no máximo, tá? Contraste você ajusta no máximo. E aí você diminui lá o screen do flyback até desaparecer as linhas de retraço, tá bom? Claro que eu já fiz isso, né? E para ganhar tempo de vídeo, eu fiz, agora eu tô explicando a vocês, tá bom? Então tá aí, tá reguladinha, né? O volume lá em cima, inclusive, deixa eu diminuir um pouco desse volume. Tá só gritando aqui no meu ouvido. Olha aí. Beleza? Tá aí, meus amigos, tá? Ficou desse jeitinho, tá? Voltamos aqui de novo pro vídeo. E vamos ativar a tela azul, tendo em vista que já regulamos lá o screen do televisor, né? Aqui, ó, tela azul, beleza? Tem mais umas configuraçõezinhas aqui, né? Sintonia fina, blá blá blá, essas coisas, tá? Eu vou jogar ela aqui pro... Tá, idioma português. Sistema de cor automático, né? Pra ela não vir preto e branco. Eu já falei bastante disso no vídeo da TV, da Philco, tá? Se tu não chegou a ver, ó, por gentileza, clica nesse card aqui que lá eu explico a questão de sistema de cores, de NTSC, de PAL-M, tá? Que no caso ela já tá automática, demonstração tá desligado e tá beleza. Agora é só colocar áudio e vídeo nela. Áudio a gente já viu que tem, né? Vamos agora colocar vídeo e ver como é que ela vem, beleza? Aguenta aí. Prontinho, vamos lá. E aí, alguma coisa? Ih, rapaz. Então, ela deu agora aqui, mas porque eu tô segurando. Não pode acontecer isso. Pera aí. Prontinho. Um jeitinho ali de prender, tá meio frouxo. Conversorzinho só pra teste mesmo das televisões que eu pego aqui, né? E aí, temos imagem? Ah, temos sim. Perfeito, meus amigos, perfeito, tá? Olha aí. A gente pode fazer ajustes de imagem, tá? Por exemplo, ó, como eu digo a vocês, tá? Vem sempre aqui, ó, imagem. Aqui tu vem descendo mais um pouco, ó, e pode, ó, optar, ó, pelo cinema, pelo pessoal, né? Que é a imagem mais viva, né? O esporte também, agora o normal ela tem que ser mais escura, tá? Aí tu vem em cinema ou pessoal. Eu vou deixar em pessoal que tá mais viva, tá? Aí quando tu vê aqui, tu já vê que o contraste tá no máximo. Ele faz os ajustes automáticos, de acordo com o que tu escolhe lá, beleza? Claro que isso aqui já é pro cliente final, o técnico sabe do que eu tô falando, né?
Aqui, olhando aqui, ó, fazendo os testes aqui, entre cinema e pessoal, o melhor aqui é pessoal, beleza? Então vai ficar em pessoal, tá? Vamos aumentar o volume, né? Galinha frita com banana. Show? Perfeito, meus amigos, tá aí, tá? Isso aqui foi o que extraímos da TV, como vocês têm visto, né? E é isso, beleza? Faltou o flyback aqui em cima, é verdade, né? Só que o flyback, deixa eu desligar aqui o som por enquanto. O flyback, meus amigos, realmente ele não tava dando ajuste lá no screen nem no foco. Esse aqui já passou a dar um ajuste singelo, mas deu. O outro nem isso dava. Então acredito que aquele flyback não tá lá grande coisa não, viu? Por isso que eu vou até botar ele aqui na lista, do achar, né, claro. Aí. Eu odeio trocar flyback, mas deu certo. É isso, tá? Se tu gostou do conteúdo, realmente a gente já pegou nos finalmente. Eu achei interessante trazer isso pra vocês, né? Primeiro defeito de soquete que eu trago pro canal. Então tá aí, tranquilo? Se tu gostou, não esquece de ajudar, é de graça, tá? Clica no se inscrever, ativa o sininho e não esquece do like, tá? A gente cresce de uma forma absurda aqui dentro do YouTube com o teu simples clique no like, tá bom? Então é isso, tá? Se tu gostou, tá aí, mais essa experiência pra vocês, né? Mais essa porrada, tá? Que foi peia pra conseguir, né? Pois é. Aqui, ó, coloquei aí também um dissipadorzinho pra ficar bom. Todo mundo sabe que essas TVs são bem críticas com a questão aí do driver de horizontal que não tem, né? É um capacitor. Então o recap já serviu pra isso, tá bom? É isso, meus amigos, tá? Desculpa falar demais, tá? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau.